Muito bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live da blindagem emocional. Que bom que você está aqui, que bom que mais uma vez você decidiu, você escolheu se priorizar e se colocar como a pessoa mais importante da sua vida, porque assim, se colocando como a pessoa mais importante da sua vida todos os dias, é que você pode transformá-la. Eu sou o Márcio Gata, mentor de coragem e hipnoterapeuta, e eu ajudo pessoas como você a superar os seus medos e criar a sua vida de coragem. E para criar uma vida de coragem, você talvez tenha que superar isso daqui que a gente vai falar aqui hoje, sobre este assunto que eu tenho certeza que interessa a muitas pessoas. Porque você é um dependente emocional. É sobre isso que a gente vai falar daqui a pouquinho em mais uma live da blindagem emocional. E você vai entender como sair dessa dependência emocional. É sobre isso que a gente vai falar daqui a pouquinho em mais uma live da blindagem emocional. Por que que você é dependente emocional? Então, o que eu já vou pedir para você, compartilha essa live com quem você conhece. Muitas pessoas que estiveram ontem, inclusive, na live, onde nós falamos sobre pessoas narcisistas. Foi muito importante, eu recebi muitos comentários sobre essa live, pessoas que ontem começaram a entender o que está acontecendo em suas vidas. Então, talvez você compartilhando essa live hoje, você vai ajudar alguém que você ama muito. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Diz de onde você é, de onde que você está falando, eu quero saber de onde você está falando. Deixa eu dar um bom dia aqui para quem já está aqui comigo. A Silvia mais uma vez por aqui. Bom dia, Silvia. A Eva também, a Débora, a Cristina Nakato. Oi, Cristina, seja bem-vinda. O Paulo, oi, Paulo, seja muito bem-vindo. O Miguel Coco, hipnose. Oi, hipnoterapeuta, que legal. Muito bom. A Bia também por aqui. Dos Santos Beckman também chegando por aqui. Camila Cristina, seja muito bem-vinda. A Cristina Souza, fala Cris, seja muito bem-vinda. O Marcos Fantasini, bom dia Marcos, seja bem-vindo. Socorro Magalhães, seja muito bem-vinda, Socorro. A Tati Franco, oi Tati, bom dia. A Luciama também por aqui, bom dia. A Cida, a Regiane Maeda, bom dia Regiane, seja muito bem-vinda. A Vânia Munhoz também, seja bem-vinda. A Marilene Rodrigues, bom dia. A Glória Souza, a Angélica, compartilha essa live com pessoas que você gosta, porque a gente vai entender muito bem por que você é um dependente emocional. E se você quer transformar a tua vida, você precisa se curar dessa dependência emocional. E é possível. É possível. Bom dia, a Silvia é de São Paulo, seja muito bem-vinda. A Rose Caleiro, minha mãe, bom dia, mãe. A Fabi Luz Silva também por aqui. Pega papel e caneta porque a live hoje é pancadaria. Pancadaria no bom sentido. É um conteúdo bem denso e que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Bom dia, Marilane Teixeira Padovan também por aqui. Sejam todos bem-vindos. E eu vou começar essa live falando, na verdade, te fazendo três perguntas. Mas antes, deixa eu falar para você o seguinte, a gente vai ter o sorteio de um livro muito importante aqui que no final eu vou falar. E aliás, o livro de ontem, o Gaslighting, sorteei agora há pouco, há menos de 10 minutos antes de entrar na live, tá no story, tá bom? Então, se você ontem colocou lá a hashtag no final da live, você pode, talvez você tenha ganhado o livro. Veja lá, o sorteio foi feito online e já tem a vencedora. Foi uma vencedora do livro de ontem, o Gaslighting. Hoje vai ter o sorteio de um outro livro. Então, fica aqui comigo, tá bom? Fica aqui comigo. Eu vou começar a nossa conversa de hoje sobre dependência emocional. Stephanie, seja bem-vinda. A Marli Ribeiro também, te fazendo três perguntas. E são três perguntas importantíssimas para que você talvez reflita, sobre essa questão da dependência emocional. Tudo bem? Você vai responder sim ou não aqui para mim. Sim ou não. A primeira pergunta é essa daqui, Você sente necessidade de consultar o seu parceiro ou parceira em tudo que faz? Sim ou não? Coloca aqui. Você sente necessidade de consultar o seu parceiro em tudo que faz? Sim ou não? E aqui, claro, é importante que você seja verdadeira com você. Você tem que ser verdadeira com você. Você tem que ser honesta.
Então você precisa refletir sobre essa resposta. Você sente a necessidade de consultar o seu parceiro em tudo que faz? Sim ou não? Bom dia, Jéssica. A Jéssica já respondeu aqui sim. A Ruth, não. Ok. A Leonia também por aqui. A Denise Moleta. Seja sincera. É muito importante que você seja sincero e sincero. Lembra, reconhecer que existe um problema é o primeiro passo para que você saia de qualquer problema que hoje exista na sua vida. E a dependência emocional é um grande problema. É um grande problema que trava a vida de muitas pessoas. A Silvia não, a Denise não, a Cristina Nakata não. Ok, tá bom. Então eu vou fazer uma segunda pergunta para você. Essa pergunta também responda com sim ou não. Você se sente incapaz de aproveitar os momentos em que está sozinha? Você se sente incapaz de aproveitar os momentos em que está sozinha? Você acha que você precisa sempre ter alguém junto com você para realmente aproveitar os bons momentos? Coloca aqui sim ou não. Essas perguntas que eu estou te fazendo, vou fazer 3, já fiz 2. Essas 3 perguntas, elas mostram um pouquinho do seu grau de dependência emocional. Tudo bem? E volto a dizer, é importante você reconhecer. É importantíssimo você reconhecer que talvez hoje você não consiga aproveitar os momentos que você está sozinha de uma maneira plena. É como se sempre estivesse faltando alguém ou uma pessoa. Tudo bem? A Jéssica, já senti isso, mas hoje estou conseguindo aproveitar muito mais meus momentos sozinha. Excelente. E vamos à terceira pergunta, tão importante quanto as 2 primeiras. Você se afastou dos amigos e da família desde que começou essa relação? Sim ou não? Você se afastou dos amigos e da família desde que começou essa relação? Sim ou não? A Ruth, incapaz não, mas não gosto. A Tati, amo ficar sozinha. Ótimo. Agora, volto a dizer, seja sincera com você, seja sincero. A Silvia, sim, você se afastou dos amigos e da família desde que começou essa relação? É muito importante, essas são 3 perguntas, eu poderia fazer 20, 30 perguntas aqui. Mas que mostram um pouco do grau do que é uma dependência emocional. E dependência emocional é um apego excessivo a uma outra pessoa. E aqui é muito importante, ó. Por quê? Isso não vale apenas para um relacionamento amoroso. Quando se fala de dependência emocional, não é apenas um relacionamento amoroso, mas tem a ver, por exemplo, com amizades, tem a ver com a família, mães que são dependentes emocionalmente dos seus filhos, pais que são dependentes emocionalmente dos seus filhos, filhos que são dependentes emocionalmente dos seus pais, avós que são dependentes emocionais dos seus netos. Ou seja, não é apenas um relacionamento amoroso. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. E ser dependente emocional não é bom, não é positivo. Existe muito romantismo e, claro, uma confusão que a gente vai falar daqui a pouquinho entre dependência emocional e amor. Mas a dependência emocional, ela é uma grande âncora na vida das pessoas. Muitas pessoas hoje estão com suas vidas travadas porque elas são dependentes emocionais de outras pessoas. Elas pensam apenas nas outras pessoas e elas se colocam sempre num papel, num lugar de muita fragilidade. De muita fragilidade. E eu gosto muito dessa definição aqui sobre dependência emocional. Depender da pessoa que se ama é uma maneira de se enterrar em vida. Guarda isso. Quando você vive a vida de outra pessoa e não a sua, você está se enterrando em vida. Por quê? Porque você vai apagando o seu brilho. Como nós vimos ontem, para quem acompanhou a live de ontem, a live densa sobre pessoas narcisistas,
o dependente emocional, ele atrai uma pessoa narcisista. Faz sentido isso para você? Para quem acompanhou a live de ontem, o dependente emocional, ele sempre vai atrair o narcisista. E para o narcisista, o alvo perfeito é aquela pessoa que tem a dependência emocional. E o problema é, quando você é um dependente emocional, você acaba o quê? Você acaba abalando a sua autoestima. Você perde aos poucos a sua autoestima. A Tati, eu era extremamente dependente da minha filha. Pois é, ó, tá vendo? Não se trata apenas de um relacionamento amoroso. E essa dependência emocional, seja da filha, do marido, da namorada, essa dependência emocional é uma espécie de automutilação psicológica e emocional. Você, a cada dia, vai ficando mais enfraquecida. A cada dia, você perde a sua autoestima. E qual é o problema? Quando você perde a autoestima, você perde, eu quero que você escreva essa palavra aqui para você não esquecer, confiança. Você perde a confiança em si. Por quê? Porque para eu confiar em mim, eu preciso gostar de mim. Eu preciso ter uma autoestima que sustente a minha confiança. Eu preciso ter uma boa autoestima que sustente a minha confiança. E por que isso é importante? Porque você só age se você tiver confiança, se você confiar em si. Sem confiança não há ação. Se eu não confio em mim, por que eu vou agir? Então, eu paraliso. Faz sentido isso para você? Sem confiança você não age. Você não age. Então guarda essa palavra, confiança. Hoje talvez a sua falta de ação, hoje a vida que você tem, a vida que não é boa para você, ela está acontecendo porque você está sem confiança, sem ação. Isso vem da onde? De uma autoestima abalada. E essa autoestima abalada, ela vai cada vez ficando menor, essa autoestima vai ficando cada vez menor, por quê? Porque você vive uma relação de dependência emocional. E aqui, presta muito atenção no que eu vou te falar. Frases típicas, eu quero que você coloque aqui, completa para mim. Existem frases que são típicas de um dependente emocional. A Silvia, faz sentido, vive exatamente isso e adoeci. A Jéssica, eu sinto que não confio mais em mim, no meu potencial. Por quê? Porque a sua autoestima está abalada, Jéssica. Para você recuperar a confiança, para você colocar todo o teu potencial, e todo mundo tem um potencial incrível, eu tenho certeza disso, para produzir seja o que for, eu preciso ter a minha autoestima inabalável. Escreve aqui, autoestima inabalável. Autoestima inabalável. Eu preciso proteger a minha autoestima. E quando você está numa relação de dependência emocional, tudo que você não faz é proteger a sua autoestima. Tudo que você não faz é proteger essa autoestima. Então, existem frases típicas da relação de dependência emocional. Ai, a minha vida não tem sentido sem ele. Já ouviu essa? Já ouviu essa? E vai colocando aqui outras que você já ouviu. Ah, a minha vida não tem nenhum sentido sem essa pessoa. Eu vivo por ela, por ele. Eu vivo por ela, eu vivo por ele. Essa pessoa é a coisa mais importante da minha vida. São frases típicas de pessoas que vivem a dependência emocional. E elas talvez não reconheçam isso. E esse é o grande perigo. Eu estou sendo sugada, e às vezes por uma pessoa narcisista, como nós vimos ontem, que procura pessoas com dependência emocional para quê? Para agirem como predadores. Porque o narcisista, ele é um predador, ele vai lá para sugar tudo que você tem. Outra frase típica que talvez você já tenha ouvido. O meu amor basta por nós dois. Já ouviu essa? O que mais? Coloca outras frases aqui que você talvez já tenha ouvido ou até falado sobre dependência emocional. Essa é uma grande mentira. O meu amor basta por nós dois. É uma frase até doentia. Por quê? Porque a gente não controla o outro.
A gente não tem como controlar a outra pessoa. Como que eu tenho um amor que cabe para dois? Uma relação, presta atenção no que eu vou te falar agora. Uma relação, ela é dar e receber. Ela tem que ter esse equilíbrio entre dar e receber. Essa é uma das leis, inclusive, da constelação familiar, sistêmica e familiar. Dar e receber. Da mesma maneira que eu dou amor, eu preciso receber. Da mesma maneira que eu dou amor, eu preciso deixar que o outro me dê o amor também. Porque muitas vezes isso não acontece. Eu bloqueio a outra pessoa de dar o amor. Porque só eu quero fazer isso. E isso, claro, cria uma relação de dependência. Faz sentido isso para você? Coloca aqui se isso faz sentido para você. Bom dia, Cris Marchiori, bom dia, Eunice, bom dia, Ângela, também por aqui. São frases típicas, falas que você talvez já tenha inclusive pensado a respeito disso. E aqui existe sempre uma dúvida. Muita gente me perguntou, Gata, eu não sei se o que eu estou vivendo é amor ou dependência emocional. Alguém já viveu isso? Eu não sei se é amor ou dependência emocional. A primeira coisa é que nós vivemos através de uma ideia de amor romântico. Escreva aqui, amor romântico. Amor romântico. Isso tem a ver lá com a Grécia Antiga, mitologia grega. No livro O Banquete, do Platão, existe inclusive a história de onde surgiu a ideia do amor romântico. Aquela ideia de que você me completa, eu preciso de um amor para me completar. Um dia eu te conto essa história a fundo. Para quem já fez a blindagem emocional, vai saber. É a história do Aristófanes e dos deuses gregos. Essa ideia de amor romântico, de que alguém precisa me completar, é a ideia que a gente aprendeu sobre amor. A gente escuta isso nas músicas, a gente vê isso nos filmes. Sempre tem alguém para me completar. Eu preciso achar a metade da outra laranja, já diria Fábio Júnior, não é? Então, essa ideia de amor romântica faz com que a gente confunda, e muitas pessoas confundam o que é o amor e o que é a dependência emocional. E eu tenho um parâmetro que é muito simples para você identificar o que é amor e o que é dependência emocional. Então presta atenção, printa essa tela, porque talvez essa é a frase, essa definição é a mais importante de toda a live aqui. Amor não machuca, não desvaloriza e não intimida. E eu poderia falar outras coisas também. Amor não machuca. Escreve aqui, amor não machuca. O amor não te faz sofrer. Isso não significa que tudo será mil maravilhas, mas o amor não te machuca. Ele não te desvaloriza, ele não te diminui, ele não te intimida. Isso é o que eu acredito, é o parâmetro que eu uso. Se você hoje está numa relação, seja qual ela for, onde você está machucada, desvalorizada, intimidada, amor não é. Amor não é. Faz sentido isso para você? Amor não é. Amor não pode ser. E o amor tem um limite também. E eu acho que esse limite entre amor e dependência, ele tem um nome. Eu quero que você escreva aqui para você não esquecer. Dignidade. Dignidade. Esse é o limite entre amor e dependência emocional. É um limite de território. Porque quando você perde a dignidade, você entrou no território da dependência emocional. A dignidade é a proteção do teu território, do seu eu. Então, quando eu perco a dignidade, e você já deve talvez ter vivido isso, infelizmente, ou esteja vivendo, ou conheça alguém que está vivendo isso, perceba, a dignidade, ela vai para o espaço. Ela vai para o espaço. É por isso que não dá para você pensar em transformar a sua vida, não dá para você, por exemplo, pensar em perder peso. Não dá para você
ter sucesso profissional, ter prosperidade financeira, se você vive uma relação de dependência emocional. Isabela, estou vivendo isso. Sinto muito por isso, Isabela. Então fica aqui comigo para você se fortalecer. As lives da blindagem emocional, elas são a dose diária de coragem para muitas pessoas que já acompanham as lives há muito tempo, exatamente para ter consciência do que precisa fazer. A Débora, cuidado para não culpar o outro de tudo também, né? Cuidar da autoestima em primeiro lugar, depois de culpar o outro. Sim, a gente precisa fazer, claro, sempre uma autoanálise, Débora, sem dúvida nenhuma. Mas a gente não pode deixar de reconhecer, e isso eu falei muito na live de ontem, que pessoas com dependência emocional, elas são presas fáceis para pessoas narcisistas, que vão lá como predadores e sugam tudo. Então, com certeza o que você disse tem toda a razão. A gente precisa se reconhecer o nosso papel, mas não podemos ignorar que as pessoas que hoje têm essa dependência emocional, e você vai entender daqui a pouquinho da onde vem essa dependência emocional, porque eu preciso resolver na causa. Eu preciso tratar a causa, senão eu continuo dependente emocional. Aí a gente vai entender como fazer isso. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Agora preste atenção que agora eu vou trazer uma informação de neurociência para você. Para você entender como a dependência emocional ela é perigosa. O dependente emocional, sob o ponto de vista da neurociência, através de estudos do cérebro, esses estudos já dizem com tranquilidade que um dependente emocional ele tem o mesmo comportamento de um dependente químico. O dependente emocional, sob o ponto de vista da neurociência e do nosso cérebro, o comportamento desse cérebro de um dependente emocional é igual de um dependente químico. Por quê? O dependente químico, ele está sempre à procura do quê? De um prazer de curto prazo. Porque existe esqueci a palavra, uma impulsividade para ter aquela recompensa imediata. Então, o dependente químico, ele sente aquela dor e ele precisa da droga para quê? Rapidamente aplacar aquela dor. E esse comportamento é o mesmo do dependente emocional. É por isso que o dependente emocional se acostuma com, escreva aqui para você não esquecer, talvez vai doer para você, mas é importante que você não esqueça, migalhas. É por isso que o dependente emocional se acostuma com migalhas. Se antes ele comia um pedaço inteiro de um bolo, ele agora aceita qualquer migalha. E como que o dependente emocional, assim como o dependente químico, eles podem sair dessa situação? Através do autocontrole. É esse autocontrole que precisa ser trabalhado para que ele resista ao prazer de curto prazo, para que ele não troque o resultado de longo prazo por um prazer de curto prazo. E essa dependência emocional, ela causa estragos. Por quê? Porque ela vai abalando a sua autoestima. Quantas mulheres que eu já não atendi que há anos querem, por exemplo, sair de um relacionamento tóxico e abusivo, mas elas acabam cedendo muitas vezes, inclusive sexualmente, por quê? Porque o vazio delas é tão grande, o vazio emocional delas é tão grande, que ela aceita, muitas vezes, fazer o papel da outra. Elas aceitam situações que estão totalmente de desacordo com os seus próprios valores. Ela aceita. Ela aceita se autoviolentar. Quando ela, por exemplo, aceita ter uma relação sexual mesmo não querendo. A Isabela, eu fiz isso, preferi ter migalhas do que ficar com a pessoa, do que ficar sem a pessoa.
Isso, infelizmente, é muito comum. Então você precisa ter autocontrole. E para você ter autocontrole, você precisa de uma coisa que eu quero que você escreva aqui. Blindagem emocional. Escreva. Você precisa ter blindagem emocional para ter autocontrole e resistir a esse prazer de curto prazo. Por quê? Blindagem emocional é o controle dos medos e dos pensamentos. Isso é blindagem emocional. Porque aí você controla esse impulso. Pessoas com blindagem emocional, elas conseguem botar racionalidade em momentos onde a impulsividade toma conta. É como se você falasse o seguinte: será que eu preciso disso mesmo agora? Será que realmente eu vou aceitar mais uma vez estar nessa situação de migalhas? E a gente precisa entender que sem blindagem emocional eu vou continuar agindo pelo impulso. Eu vou continuar agindo pelo impulso a todo momento. A todo momento. Como acontece em qualquer tipo de compulsão. Por isso que o dependente químico, enquanto ele, além, claro, que a gente vai falar aqui de tratar a causa, enquanto ele não trabalhar essa blindagem emocional para ter controle emocional, o que vai acontecer? Ele vai apenas reagir àquela dor que ele está sentindo. E aí, a ação, no caso dele, é a droga. Assim como, por exemplo, para quem tem compulsão por compras, doces, enfim, é a mesma coisa, é o mesmo processo. Eu preciso trabalhar essa blindagem emocional, esse controle emocional. E aqui, por isso que eu digo sobre a dignidade. A dignidade é o limite, é o limite que separa esses dois territórios, do amor e também da dependência emocional. Por quê? Porque você precisa entender da onde vem esse vazio. Da onde vem esse vazio que você sente que você está buscando em outra pessoa que ela preenche esse vazio. Porque a carência cria afetos imaginários. A carência cria afetos imaginários. E é por isso que você confunde. Porque aí você acha que o fato daquela migalha que aquela pessoa te deu é amor. Ah, ele me ama, ela me ama. Não. Ela talvez esteja só se aproveitando de você e essa é a realidade que você não quer enxergar. É a realidade que você não quer olhar. É a realidade que você finge não ver. Entenda. Essa carência é sua e não do outro. O outro não tem a obrigação de preencher isso. O amor, como eu disse, ele não machuca, ele não te diminui. O amor, ele tem que somar você, ele tem que tornar você melhor. Porque o amor é uma coisa ótima, é maravilhosa. É maravilhoso você viver uma relação de felicidade, de cumplicidade, mas quando essa relação ela está desbalanceada, onde só você dá e você não recebe, tem alguma coisa errada. E é por isso que você precisa buscar a causa. Escreva aqui, buscar a causa. A Rose, oi Rose, de onde vem esse vazio? Vou começar a explicar agora. A Márcia não ama. Pois é, você não se ama muitas vezes. Mas mais do que isso, você não se coloca num papel de dignidade. Você chuta a dignidade para o espaço. E isso, obviamente, vai abalar a sua autoestima. E com a autoestima abalada, eu não tenho confiança em mim, e sem confiança eu fico sem ação. E sem ação, eu não mudo nada. Eu continuo no mesmo lugar. Esse vazio emocional, ele não começa nessa relação. Essa relação, muitas vezes, que você tem, e aí volto a dizer o que eu falei no início da live. Quando a gente fala de dependência emocional, não é apenas num relacionamento amoroso. Essa relação de dependência se aplica entre amigos. Essa relação de dependência emocional se dá entre pais e filhos, filhos e pais, avós e netos. Se dá em outros tipos de relacionamento, não apenas no relacionamento amoroso. Esse vazio existencial que faz com que eu busque em outra pessoa esse preenchimento não começou hoje.
não começou na separação que você teve, e sim numa palavrinha que você já conhece. Escreve aqui, infância. Começou na infância. O que você viveu na sua vida, aquilo que você interpretou, que a sua mente interpretou, gera o seu comportamento. O que eu acredito gera o meu comportamento. E o que eu acredito vem do quê? Das experiências, das coisas que eu vivi, do que eu ouvi, do que eu vi e do que eu senti ao longo de toda a minha vida, desde a gestação. Faz sentido isso para você? A K. Body Piercing estava em um casamento que terminou 2 semanas e ele simplesmente falou que a cabeça dele está confusa, sendo que estava casado há 7 anos e 12 juntos. Eu não sei se você estava ontem na live, viu, Ká? Na live que eu fiz ontem sobre pessoas narcisistas. Recomendo que você assista. Recomendo que você assista. Tá aqui no feed, depois você assiste. Tudo bem? A Isabela, tudo começou com a minha criação, o meu pai. Vamos entender isso. Mas antes de eu explicar isso para você, deixa eu só te fazer um convite sobre o Mapa da Coragem, o evento que eu vou fazer agora de 1 a 7 de maio. De 1 a 7 de maio, o evento gratuito, que é um mapa para você recuperar a coragem e sair de uma dependência emocional, para você se recuperar de uma relação de dependência emocional. Basta agora, escreve aqui, ó, Mapa da Coragem, digita Mapa da Coragem, hashtag Mapa da Coragem, como tá aqui, ó, como você tá vendo aqui na tela, Mapa da Coragem, para você entrar. Primeiro, para você fazer um cadastro, você vai receber no seu inbox um link para você só clicar, preencher, botar o seu e-mail e aí você entrar depois no grupo de WhatsApp. O grupo de WhatsApp eu tenho todos os dias mandado sempre um áudio complementar à live para que você reflita ainda mais. O Mapa da Coragem é um evento gratuito, é um evento onde você vai ter um verdadeiro mapa para você sair de uma dependência emocional, entre outras coisas. Mas para você que está vivendo uma relação de dependência emocional, digita Mapa da Coragem e aí entra lá no nosso grupo de WhatsApp. Boa, Aldilene. Aliás, Aldilene, você que ganhou o livro, viu, de ontem. Parabéns. Boa, Rose Cheban. Bom, vamos falar aqui das causas da dependência emocional. A gente poderia falar, existem várias causas, mas eu resumi em 3 aqui. E por que eu resumi em 3? Porque são as que eu mais encontro dentro dos meus atendimentos de hipnoterapia. A hipnoterapia, para quem não sabe, é uma terapia que trata a causa. A hipnoterapia não trata sintoma, ela trata a causa, ela vai na raiz do problema. Por quê? Porque ela trabalha aqui com a mente subconsciente e com as memórias que existem aqui na mente subconsciente. As interpretações que fazem você ter um determinado comportamento. Então eu vou trazer aqui 3 causas principais de milhares de atendimentos que eu já fiz de hipnoterapia e que talvez uma dessas causas pode ser inclusive a sua. Deixa eu ver aqui antes um comentário da Márcia. Perfeito, meu pai abandonou minha mãe desde os meus 4 anos e minha mãe hoje tem 80 anos. Ácida, narcisista, maldosa, ciumenta. Sempre jogando na cara dos filhos que ela deveria ter deixado os filhos. Muito. Sim, mas você colocou o comentário, né, Odilene? Você colocou o comentário, por isso que você ganhou. Sinto muito, viu, Márcia? Sinto muito por isso. Por isso que agora você pode tratar a causa. Presta atenção no que eu vou te falar, como é que você vai fazer isso, inclusive. Tudo bem? Então, ó, são três causas dessa dependência emocional. A primeira a gente já falou aqui, ó, e eu quero que você escreva para você não esquecer. Autoestima baixa. Autoestima baixa. Autoestima baixa. E essa autoestima baixa vem de onde? Vem de muitas feridas emocionais criadas ao longo dessa infância. Por exemplo, humilhação. Se você viveu uma infância de muita humilhação, por exemplo, a mãe, o pai humilhando, e a humilhação ela vem muitas vezes, né? E aí tem gente que se faz de forte, um tapinha não dói, mas vem muitas vezes das palmadas que você tomou de maneira totalmente injusta.
E mesmo as justas, se é que existe justa, mas para uma criança tomar um tapa é uma agressão brutal. É uma agressão brutal. Você hoje, com o seu olhar de adulto, você pode falar o seguinte, mas isso que me fez forte. Fez nada, fez você se tornar uma criança ferida aí. Você tem uma criança ferida dentro de você. E a autoestima baixa, ela é o quê? Ela é aprendida. Você, teoricamente, não nasceu com essa autoestima baixa. Você aprendeu através dessas experiências. Então, por isso que você precisa cuidar dessa autoestima. Porque quando eu já tenho autoestima baixa ao longo da minha vida, o que vai acontecer? Eu vou ficar com esse vazio cada vez maior. E a autoestima baixa pode vir, por exemplo, da falta de afeto da mãe. A presença do pai. Um ambiente onde não tinha afeto. Pais que estavam ali o tempo todo, talvez, trabalhando, e nada de errado com isso, mas sem presença emocional. Escreva aqui, presença emocional. A presença emocional na vida de uma criança é fundamental para ela se sentir o quê? Segura. Que, aliás, é a segunda razão da dependência emocional, que é insegurança, um excesso de insegurança. E essa insegurança vem exatamente do quê? Da falta de proteção. Da falta de proteção que essa criança interpretou ao longo da vida dela. Então, por exemplo, lá na barriga da mãe, se a mãe, por exemplo, ficou em dúvida se ela queria ou não ter aquela gestação, se a mãe, naquele momento lá que ela estava grávida de você, ela não sabia se o pai ia assumir ou não, ela não sabia se ela e o marido teriam condições de te criar, essa insegurança foi aprendida. Você aprendeu a ter essa insegurança. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho. O excesso de insegurança, ela vai sendo alimentada ao longo da vida. Por exemplo, quando você vai para a escola. Quando você vai para a escola e talvez você tenha sofrido bullying, que muita gente infelizmente sofreu, e muita gente prefere ignorar isso e acha que naquela época era assim mesmo. O que importa sempre é a interpretação. Escreve aqui, a interpretação que existe na sua mente. Se existe uma interpretação de falta, por exemplo, de proteção, imagina você sofrendo bullying na escola e você não sendo protegida, o que vai acontecer? Você gera essa interpretação e você sempre está buscando que alguém que te proteja. Uma outra situação que é muito comum. Crianças que foram criadas, talvez, pela avó ou pela tia, porque a mãe e o pai tinham que trabalhar. E aqui sem julgá-los. Mas para criança, não para você adulto, mas para criança, existe uma interpretação muitas vezes de abandono. Eu fui abandonada. Eu estou sozinha. E aí o que acontece? Imagina uma criança se sentindo abandonada e sozinha. Medo. É terrível. E aí ela está sempre buscando quem? Alguém que a proteja. E aí vem o narcisista. O narcisista se faz de protetor. Lembra ontem, para quem viu a live de ontem, a densa live de ontem sobre pessoas narcisistas? O narcisista, ele tem uma máscara perfeita, principalmente no início e para as outras pessoas, de que ele é uma pessoa incrível. Só que ele é um predador. Tudo bem? Faz sentido isso para você? E agora a terceira causa da dependência emocional. E essa eu diria que talvez seja a mais forte de todas, que é a crença de não merecimento. Escreva aqui, crença de não merecimento. A crença de não merecimento, ela move a tua vida, ela determina a sua vida. Aliás, toda crença, claro. Mas essa de não merecimento, ela está totalmente ligada aos resultados que você tem hoje. Seja amorosos, financeiros, de saúde e por aí vai.
A crença de não merecimento, isso, boa Jéssica, escreva aí, crença de não merecimento. Oi Tânia, coloca aí. Oi Rose, seja bem-vinda, a Marta Gontijo chegando também. Crença de não merecimento. Essa crença de não merecimento faz você se comportar como alguém que realmente não mereça nada de bom. Ou seja, estar numa relação de dependência emocional, ela apenas traduz o que você acredita. Isso de maneira subconsciente. Eu sei que conscientemente você não quer estar numa relação de dependência emocional, mas sabe por que você não consegue sair? Porque a crença, ela determina o teu comportamento. E se eu não mudo a crença, eu não consigo ter um comportamento diferente. A Juliana, sinto muito. E isso, o que a Juliana colocou aqui, aliás, muito corajosa da parte dela, fui abusada quando criança. O abuso, ele reforça o quê? A crença de não merecimento. Eu não mereço. Além, claro, de abalar a autoestima. Além, claro, de deixar você mais insegura. Mas, principalmente, eu não mereço. É por isso que é preciso, escreva aqui, tratar a causa. Você precisa tratar a causa. Você precisa entender que para mudar uma crença, você precisa dar uma nova interpretação. É o exemplo que eu tenho usado sempre. Imagina que você queira hoje fazer um bolo de laranja. Você fala, eu quero hoje fazer um bolo de laranja. Aí você pega farinha, você pega ovos e você põe um abacaxi. Você jamais terá um bolo de laranja. Por quê? Porque tem um abacaxi lá no meio da receita. E muitas vezes, conscientemente, a gente quer um bolo de laranja, mas a receita não tem laranja, tem um abacaxi. Quantas vezes você não decidiu sair de um relacionamento, só que você não sai? Por quê? Porque nessa receita existe o quê? Uma crença de não merecimento e que faz com que você automaticamente permaneça nesse relacionamento, mesmo que conscientemente você saiba que não faz sentido. A Márcia, meu intuito com os meus namorados sempre foi o de me proteger. Às vezes nem gostava deles, mas da presença masculina deles na minha vida. Hoje tenho 54 anos e me policio muito, mas sempre fui muito insegura. Ou seja, tem uma causa. Que até essa história que você contou do pai, certo, Márcia? Por isso que enquanto, eu vou pegar aqui o caso da Márcia, enquanto ela não der uma nova interpretação que existe aqui nessa receita de bolo dela sobre o pai, o que vai acontecer? Ela vai continuar buscando uma figura masculina para ocupar esse lugar. Por quê? Porque ela é a criança dela que está desprotegida. E aqui eu quero que você guarde essa reflexão aqui, ó. Sempre há crianças feridas em adultos complicados. Escreva aqui, crianças feridas. Se hoje você está numa relação de dependência emocional, é porque existem feridas emocionais. Existe dentro aí de você uma criança ferida que está precisando de ajuda. A Angélica, como tratar a causa? Vou falar agora. Existe uma criança ferida dentro de você. E como que eu trato a causa, como perguntou muito bem a Angélica? Eu preciso mudar essa programação. Eu preciso mudar essa receita de bolo. Eu tenho que tirar o abacaxi para colocar laranja. Não adianta eu só colocar laranja e deixar o abacaxi lá. Eu preciso tirar esse abacaxi. Uma maneira que você tem e que eu uso já há milhares de atendimentos é através da hipnoterapia, que é uma terapia que trata a causa. A hipnoterapia, para quem já fez aqui, sabe muito bem. É um processo onde você ressignifica, muda essas interpretações. Processo onde você está consciente o tempo todo, você não vai para lugar nenhum, não tem nada de mágico, nada de místico, é um processo extremamente irracional, apesar de lidar com emoções. Por quê? A primeira coisa é tirar a emoção ligada a essa situação. Enquanto essa emoção estiver ligada a essa situação,
você continua no sofrimento. Enquanto a sua criança continuar ali com medo, por exemplo, de ficar sozinha porque o pai foi embora, você vai ficar buscando um pai para a sua vida e não um relacionamento. E isso inverte toda a ordem. É por isso que, enquanto você não trata a sua criança ferida, você continua no mesmo lugar. E é isso que faz com que a vida das pessoas paralise. As pessoas não entendem que essa relação de dependência emocional, ela reflete em tudo que você tem hoje na tua vida. Se hoje você não tem prosperidade, se você hoje não tem saúde física, nem saúde emocional, a causa talvez seja qual? A dependência emocional. E aonde está a causa da dependência emocional? Está na tua infância. Está na tua infância. Porque você aprendeu, infelizmente, com as experiências, algumas muito dolorosas, e que vão desde a gestação. Talvez você tenha sido rejeitada, talvez você tenha sido injustiçada, humilhada, traída na infância. Por exemplo, uma interpretação de traição que existe. Eu sou o primeiro filho. Tô lá sozinho, reinando na minha casa. Aí, mamãe engravida do papai 8 meses, quando eu tô ainda com 8 meses de vida amamentando. A partir dali eu já não sou mais o centro das atenções. A interpretação que pode existir. Eu perdi o meu lugar, agora eu não divido nada e eu tô me sentindo sozinho, eu tô com vazio. E aí, a partir daí, eu crio uma dependência emocional. Aí eu me torno, por exemplo, o filho bonzinho da mamãe, o que faz tudo, obediente, aquele que leva o mundo nas costas. Essa dependência emocional, como eu disse, não é apenas numa relação amorosa, isso pode te levar a ter um comportamento de querer carregar o mundo e os problemas dos outros nas costas. Faz sentido isso para você? Eu vou deixar para você uma última reflexão aqui, mas antes vou fazer de novo o convite para você entrar para o Mapa da Coragem. Assim que a gente terminar aqui, mas ainda por volta de meio-dia, até um pouco antes, eu vou gravar um áudio complementando o que a gente está falando aqui hoje. Mas para isso você precisa fazer o seu cadastro no Mapa da Coragem. Digita aqui Mapa da Coragem agora, como está aqui, hashtag Mapa da Coragem, tudo junto. E você, várias pessoas aqui, nossa, eu sou essa filha, a Odilene faz sentido, a Cristina acabou de me descrever. Digita Mapa da Coragem, você vai receber um link no seu inbox aqui no Instagram, você precisa estar me seguindo, para você clicar e aí abrir uma página como essa daqui, ó. Você vai abrir essa página aqui, ó. Deixa eu mostrar para você. Essa página, você vai botar o seu e-mail e aí você vai ter a chance de entrar num grupo de WhatsApp. Entra no grupo de WhatsApp, porque eu estou sempre complementando o que a gente está vendo na live aqui. Tá bom? E essa aqui é uma preparação para o Mapa da Coragem. As lives da blindagem, elas são uma preparação para o Mapa da Coragem. Então, a gente tá lidando com vários temas aqui. Aliás, daqui a pouco eu vou falar o tema de amanhã, que eu tenho certeza que interessa a muitas pessoas. A Tânia, eu sou essa filha também. Olha só quantas pessoas se identificaram nisso. A última reflexão que eu quero que você leve aí para o teu dia. Amor próprio é sobre ter coragem de fechar algumas portas. Amor próprio é sobre ter coragem de fechar algumas portas. E talvez essa porta da dependência emocional você precisa fechar imediatamente. Senão você jamais vai conseguir se amar. Ou você vai continuar se enganando, achando que você está se amando. Você precisa fechar algumas portas, mas para isso você precisa de preparação. Você precisa de blindagem emocional, que é esse controle dos medos e dos pensamentos. Quando eu tenho blindagem emocional, eu consigo ter forças para não desistir. Porque o grande desafio é não desistir. Primeiro é não desistir. Sabe por quê? Porque você se acostumou ao longo da vida a desistir dos seus projetos, dos seus sonhos. Você talvez hoje viva uma relação de dependência emocional há tanto tempo que você se anulou
Quantas pessoas que eu não atendo que estão nessa situação? Anuladas. Anuladas. Só que eu quero que você acredite que você pode fazer diferente agora, mas para isso você precisa se preparar. Escreve aqui, preparação. Você precisa se preparar para fazer uma mudança na tua vida. Não dá para pensar numa mudança de vida sem preparação. É uma loucura você querer correr uma maratona de 42 quilômetros sem nunca ter dado uma volta no quarteirão. Você precisa se preparar. Quando você se prepara, essa mudança ela é muito mais segura, eficaz e duradoura. Muito mais. Com preparação. Faz sentido isso para você? Deixa eu ver a Márcia aqui. Nunca consegui falar em público. Me afetou na escola, na faculdade. Poderia ter me aposentado com um cargo bem melhor. Mas essa insegurança de falar em público não conseguia ser escolhida. Com essa insegurança você não conseguia ser escolhida. E isso tem uma causa. Essa insegurança muitas vezes vem dessa falta de afeto que você talvez não tenha, que você não recebeu afeto, talvez da mãe, do pai. E com isso, você se sente insegura para se colocar, por exemplo, numa situação que é desconfortável de falar em público, para quem nunca falou. Tudo bem? A Cristina, realmente a blindagem emocional me devolveu minha autoestima. Muito bom ouvir isso, Cristina. Obrigado por você compartilhar isso. A Cristina já fez a blindagem emocional, que é o meu programa de 21 dias. Deixa eu colocar aqui o seu aprendizado. Coloca aqui para mim qual foi o seu maior aprendizado, o que você aprendeu hoje que você vai colocar em prática. O que você aprendeu hoje e vai colocar em prática. Divida o seu aprendizado, por quê? Você talvez ajude alguém e você também vai aprender com o aprendizado de outras pessoas. Compartilha isso é muito importante. Compartilhe o seu aprendizado com o que a gente viu aqui. Porque quando você compartilha, você inclusive solidifica aquilo que foi mais importante para você e a partir daí você pode praticar. Você pode praticar porque agora você tem um conhecimento. Tudo bem? Eu vou falar daqui a pouquinho também do livro que a gente vai sortear e como que o que você precisa fazer. Antes, já vou falar o tema de amanhã. O tema de amanhã é esse daqui, Por que o excesso de peso te protege? Por que não? Do que o excesso de peso te protege? É sobre isso que a gente fala amanhã. Eu coloquei segunda aqui, mas é terça, tá? Desculpa. É terça às 8 horas da manhã. Do que o excesso de peso te protege? A gente vai falar sobre isso. Compartilha essa live com quem você acredita que vai te ajudar. Tudo bem? Que vai ser ajudada com esse tema. Deixa eu ver aqui alguns aprendizados. Deixa eu ver. A Cristina Nakata, o amor não machuca e não tira a sua dignidade. Jamais. A dignidade é o limite entre o amor e a dependência emocional. A Angélica, coragem de fechar portas. Excelente, Angélica. É isso, tem que ter coragem. E para ter coragem, eu preciso recuperá-la. Porque muitas pessoas estão hoje sem a coragem para agir. Porque coragem é ação. Então eu não consigo agir. Eu não consigo tomar uma decisão. E com isso eu fico estagnada, eu fico parada, a minha vida fica totalmente paralisada. Tudo bem? Faz sentido isso para você? O livro que a gente vai sortear amanhã é esse daqui, Apesar de estar com a capa diferente, porque o meu livro é mais antigo, As 5 Feridas Emocionais da Lise Bourbeau. As 5 feridas emocionais. Aqui você talvez entenda ainda mais a causa ou as causas que geraram essa dependência emocional. E como é que você vai fazer para concorrer ao livro As 5 Feridas Emocionais? Assim que acabar a live, a gravação vai entrar. E aí você vai comentar, vai fazer um comentário com a hashtag que eu vou colocar agora. Tem uma hashtag. Agora, é importante, você tem que comentar nessa gravação aqui, tá bom? Que vai entrar no feed em 1 minuto, 2 minutos no máximo, você vai ter a gravação e aí você comenta lá com essa hashtag que eu coloco aqui, E a hashtag de hoje é essa daqui. A hashtag é sou capaz. Sou capaz. E por que essa hashtag? Porque você é capaz sim de sair da dependência emocional. Você é totalmente capaz de sair da dependência emocional. Só que para isso você precisa de preparação, você precisa de ajuda,
Você precisa tratar a causa. Quando você se prepara, busca ajuda e trata a causa, eu tenho certeza que você sai da dependência emocional, porque eu já vejo isso há anos através dos meus atendimentos de hipnoterapia. Letícia, coloca lá no comentário que vai entrar na gravação, tá bom, Cris? Também, senão vocês não concorrem ao livro. Não adianta estar aqui, tá bom? Tem que estar lá nos comentários da gravação aqui da live. Beleza? Bom, então amanhã, 8 horas da manhã, nós teremos mais uma live da blindagem emocional, do que o excesso de peso te protege. Você vai entender isso, tá bom? Olha, um lindo dia, uma linda semana e a gente se vê. Um grande abraço!